declarar à população e à sociedade que a CUT é absoluta, total e completamente contrária à redação que está sendo proposta pelo relator Arthur Maia em relação ao projeto 4330. O relatório que será apresentado, até quando for apresentado, não conta com a aquiescência e com a concordância da CUT e, aliás, conta com a divergência e a oposição da CUT. Eu vou dizer por quê. O relatório amplia a terceirização. O que significa hoje? Hoje, você não pode, por súmula do TST, por decisões judiciais, enfim, terceirizar em atividade fim. É bem verdade que não há uma explicação mais aprofundada do que significa atividade fim, porque não há um consenso entre os patrões e os empregados do que significa atividade fim. Mas o que há, claro, é que você não pode terceirizar em atividade fim central da empresa. Não pode. É diferente de você, nas questões da limpeza, nas questões da segurança. É diferente. Atividade fim da empresa. Por exemplo, no banco, o trabalhador tem que ser bancário. Pelo texto proposto pelo relator, você pode terceirizar toda a atividade. Ele diz que todos os contratos de terceirização são lícitos. O que significa isso para o trabalhador? Significa para você, por exemplo, um trabalhador de uma montadora, e tem um acordo de trabalho estabelecido, você pode ser trabalhador demitido, a montadora contratar uma empresa terceirizada que vai trazer com ela os trabalhadores desta empresa que são terceirizados para fazer o trabalho que você faz hoje empregado diretamente pela empresa. É isto que significa a terceirização em atividade fim. E por que os empresários querem fazer? Para baixar o custo com a mão de obra e precarizar as relações de trabalho. Da forma que está escrito no substitutivo do Arthur Maia, isto é possível. Hoje isto é vedado. Com o Arthur Maia, isto é possível, nesse substitutivo. Então, nós não temos nenhuma concordância com isso. Nenhuma concordância com isso. E por que não? Porque os estudos mostram que hoje os trabalhadores mais precarizados do Brasil são os terceirizados. São mais de 12 milhões. Desses 12 milhões são os que mais sofrem acidente do trabalho, que mais têm doenças ocupacionais causadas pelas más condições de trabalho, né? Que ganham os menores salários, que têm os piores benefícios, quando tem, e que têm a jornada mais extensa. Então, a terceirização no Brasil, ela não vem para organizar, né, a especialização da empresa para atuar mais corretamente em determinada função, como os empresários querem dizer. Não, no Brasil, a terceirização tem por fim diminuir o custo com mão de obra. Por isso, nós não concordamos de maneira nenhuma. Outra questão que fala, que deixa um leque aberto, muito perigoso para os trabalhadores, é a questão da responsabilidade solidária. O que significa hoje? Nós entendemos, primeiro, que nós somos contrários à terceirização. Nós pedimos que ela não deveria existir. Né? Mas, existindo, por exemplo, se você tem a empresa contratante, ela contrata os serviços da empresa contratada, essa empresa contratada não paga o salário dos trabalhadores, a CUT entende que isso é responsabilidade da empresa contratante. Se a empresa contratada não paga os salários ou descumpre qualquer legislação trabalhista, a empresa contratante tem que arcar com a responsabilidade. Pela substitutivo, isso não está contemplado. Não está dizendo
que existe a responsabilidade solidária da empresa contratante. Diz que ela tem uma responsabilidade parcial e que ela deva fazer fiscalização, né, sobre o contrato da empresa contratada, mas especifica como se dá essa fiscalização, quais as punições que acontecerão, qual é o critério, como que é o acompanhamento sindical em relação a isso. Portanto, sem o conceito da responsabilidade solidária, que não está incluída no texto, nós não podemos concordar. Outra questão importante e nociva ao Brasil e aos trabalhadores desse PL 4330 é a subcontratação. Pelo texto, no texto, há a possibilidade de você ter quarteirização, quinteirização, a possibilidade de você ter sistemização, você ter uma empresa, contratar uma empresa para fazer o serviço da empresa mãe, essa empresa contratada contrata uma outra empresa para fazer o serviço, ou seja, a cada estágio da subcontratação vai diminuindo os direitos dos trabalhadores, aumentando o risco de vida, né? Nós conhecemos isso. E como nós somos da CUT, os nossos sindicatos são atuantes, nós não estamos falando aqui sem conhecer, isso é experiência própria de atuação nossa na fiscalização dessas atividades. Então isso não pode acontecer. E outra questão também, que é extremamente ruim nessa proposta do relator, é que entra na questão da representação sindical. Nós estamos dizendo na CUT que entendemos que a discussão sobre representação sindical tem que ser feita no campo adequado, que seria um Fórum Nacional do Trabalho, onde nós discutíssemos toda a estrutura sindical brasileira. Nós da CUT não temos concordância com a estrutura sindical brasileira. Que fique claro para o senhor Sandro Mabel que a CUT é absolutamente contrária ao imposto sindical. Foi criada com o objetivo de romper com essa estrutura sindical, criar sindicatos livres, é contra a unicidade sindical, é pela pluralidade sindical e é contra o imposto sindical que sustenta essa estrutura, nós entendemos, absolutamente ultrapassada para as relações do trabalho e para a que está no Brasil hoje. Então, o relator, na reunião de ontem, retirou o capítulo organização sindical, representação sindical desse substitutivo. Mesmo que ele tivesse mantido o parágrafo que dizia que a representação sindical é do sindicato que representa os trabalhadores da empresa contratante, nós temos sérias dúvidas se isso tem validade jurídica a partir do momento que você hoje tem uma legislação sindical brasileira que, lamentavelmente, está no campo da unicidade sindical, garantindo um sindicato por categoria. E existe a CLT reza essa política, e o artigo 7º e 8º da Constituição também não foi modificado e sustenta a ideia da unicidade fundamentalmente nos sindicatos de base. Então, para nós da CUT, colocar o parágrafo dizendo que a representação sindical é do sindicato que tem a representação sindical dos trabalhadores da empresa contratante poderia ser um avanço, mas nós entendemos que haveria uma grande disputa jurídica no Brasil em torno do tema, porque os sindicatos, ora constituídos e que já são sindicatos dos setores terceirizados, procurariam, obviamente, decisões judiciais e evocariam as questões constitucionais para tentar preservar o direito que eles não têm, mas acham que têm. Então,